Olá, pessoal! Mais uma vez aqui para aprender junto com vocês. E antes de eu começar, antes de eu ler o que o Pai colocou no meu coração para a gente hoje, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo e nos dê mais vídeos que você assistir. Coloque seus comentários, que eu estarei respondendo com muito amor e carinho. E agora vamos à leitura. Eu gostaria de ler hoje em Mateus capítulo 6, versículo 7 em diante, que diz assim: E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Esses dias, eu fiquei meditando nessa palavra, porque me veio uma indagação, né? Uma pergunta. Eu perguntei assim: nossa, como pode? Jesus aqui no versículo 7, ele fala: não useis de vãs repetições. E quando é no versículo 8, ou seja, no versículo 9, ele nos ensina uma oração. E por muito tempo na minha vida, eu percebi e aprendi que era necessário a gente fazer essa oração do Pai Nosso. Que isso foi algo que era para a gente repetir, tipo Pai Nosso que estás no céu, santificado, tanto nas escolas como em algumas igrejas, ensina principalmente as crianças essa oração. E então eu disse, mas como pode? Jesus se contradisse então, que ele disse primeiro, não useis de vãs repetições, depois eu vou ter que repetir essa oração. Então eu comecei a ver, não, tem algo aqui que eu preciso aprender. Tem algo a mais aqui que Jesus quis me passar, que Jesus quis nos passar. Então eu comecei a meditar. E no versículo 9 diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então o que eu comecei a ver, Jesus aqui, ele não estava nos dizendo para nós repetir essa oração. Ele estava nos dando, na verdade, o Espírito Santo começou a falar comigo a respeito disso, porque é Ele que nos revela aquilo que nós não conseguimos entender, aquilo que muitas vezes nós achamos que é simplesmente da forma que lemos, mas existe algo a mais que Ele quer nos revelar. E eu comecei a perceber através do Espírito Santo que essa oração era como um modelo, sabe? Um desenho de algo que Jesus deixou para que nós nos baseássemos por Ele. Para que nós entendêssemos o real sentido do que estava dizendo, o que Ele estava dizendo ali. Cada palavra que Jesus disse ali teve um sentido, teve uma base, teve um motivo pelo qual Ele disse. Não para nós repetirmos como algo lido, como algo repetitivo, sabe? Como ele falou, não useis de vãs repetições. E não era isso que ele queria. Então, quando ele falou aqui, portanto, vós orareis assim. Primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é sobre a oração. A oração, na verdade, ela é o nosso relacionamento com Deus. A oração é nós falarmos com Ele, sabe? É você falar com Ele e você ouvi-lo. É algo que não é só você falar e você não conseguir ouvi-lo.
é você conseguir ouvi-lo, é você se relacionar de verdade, é você poder ter a resposta das suas perguntas, é você poder compartilhar com Ele das suas dores e ter o consolo, tanto através da Bíblia, quanto através dele mesmo falando com você, através dos seus sonhos, através do seu dia a dia, de algo que vai acontecer no seu dia a dia e através dos seus sentimentos também. E então eu entendi que essa oração que Jesus estava falando aqui é justamente o relacionamento, sabe? Então quando ele fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa primeira parte aqui eu comecei a meditar. Quando Jesus disse Pai Nosso, ali ele estava nos mostrando acerca, nos falando acerca da identidade, sabe? De quem é esse Pai. De quem é esse Deus que muitos até então, até aquele momento, muitas daquelas pessoas que estavam ali ao redor dele, ali eu posso dizer até os discípulos mesmo, tinham uma figura totalmente distorcida de quem era esse Pai, de quem é esse Pai. E para eles, Deus era tudo, menos a figura de um Pai. E foi isso que Jesus veio nos trazer. Jesus ele veio nos mostrar o Pai. Jesus veio nos revelar o Pai, através dele mesmo. Sabe? Nele estava as atitudes todas. Ele era a figura mais perfeita de Deus, do Pai nesta terra. E ele veio nos mostrar quem era o Pai. E quando ele fala isso aqui, Pai nosso que estás nos céus, ele pede para que nós venhamos falar isso. Mas não seja somente palavras ditas, mas que realmente seja um reconhecimento dentro do nosso ser, dentro de nós, sabe? Assim como ele manifestava o Pai, nós também venhamos a manifestar ao Pai nesta terra, através das nossas atitudes, sabe? E essa primeira coisa que ele fala nos faz entender que ele nos convida a reconhecer esse Pai, a conhecer esse Pai que ele nos mostrou. E quando fala que santificado seja o teu nome, é para que nós venhamos realmente glorificar, santificar, adorá-lo, louvá-lo. Nós precisamos, sim, para nós fazermos isso, nós precisamos reconhecer quem ele é. Tudo tem a ver com reconhecimento, tudo tem a ver com nós entender quem é que é o nosso Pai. Sabe, quando Jesus ele falou, quando vocês forem orar, orem assim. Não foi simplesmente para que nós venhamos repetir isso que ele falou, não, como eu já falei, mas foi para que de verdade nós venhamos reconhecer quem é o Pai. Ele, em todos os momentos da vida de Jesus aqui nesta terra, que ele esteve aqui, ele em seu corpo, em suas atitudes, em seus passos, em suas palavras, ele nos falou acerca do Pai. Ele nos mostrou a verdade do Evangelho do Reino de Deus, que é justamente sobre o Pai. E essa primeira frase aqui da oração é justamente sobre isso, sobre reconhecimento. Tanto de quem é o nosso Deus, que Ele é Pai, como também que nós somos filhos, sobre a nossa identidade, a identidade de Deus, a identidade nossa, que nós somos filhos, e entender o quão preciosas são as nossas vidas para Ele. Sabe, até então aquelas pessoas tinham Deus como um ser que tinha prazer em ver as pessoas sofrer. Eu digo isso, sabe por quê? Porque quando eles pegaram aquela mulher para mostrar para Jesus que ela tinha sido pega em adultério, para eles, na cabeça deles, aquela mulher precisaria ser apedrejada. Ou seja, a figura que eles tinham de Deus é que aquela mulher não tinha perdão, que o destino dela seria a morte, sabe? A figura que eles tinham de Deus é que as pessoas que estavam enfermas, elas iam ser
excluídas, como os leprosos, que eles viviam excluídos. As pessoas doentes que tinham hemorragias, elas não podiam tocar em ninguém para que as pessoas não fossem contaminadas. Sabe, eram totalmente separados. Existia uma separação das pessoas que falavam de Deus, que naquela época, para aquelas pessoas, eles eram representantes de Deus. E o que eles passavam para os outros, que eram os fariseus, né, as pessoas religiosas, era esse Deus, era essa figura de Deus que queria castigar, punir, era somente isso. Que não existia amor, não existia o carinho, não existia o cuidado do Pai. E Jesus veio nos trazer algo totalmente diferente. Ele pegou aquela mulher, ele perdoou ela. Ele pegou o leproso, ele curou o leproso, ele não teve medo de curar o leproso, de pegar um leproso. Ele tocou nos olhos do cego, ele ficou perto daquela mulher com fluxo de sangue e ele curou, não só curou, como ele perdoou os pecados. E isso nos faz ver o que Jesus nos trouxe aqui, o que Jesus nos revelou aqui. Um Deus totalmente diferente do que era falado, do que era mostrado antes dele vir. Antes dele vir e nos mostrar o Pai. E já aqui no versículo 10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Nós sabemos que o reino de Deus, na palavra, em outra passagem fala que o reino de Deus, ele é tomado por esforços. Ou seja, não é algo que é fácil de se conquistar, que é simples, mas que se você quiser, pode sim se tornar algo mais simples, né? Não tão difícil. Porque o reino de Deus é justamente tudo aquilo que Jesus deixou para nós. Tudo aquilo que Jesus, ele nos passou de alguma forma, sabe? Através das suas atitudes, através das suas palavras. Tudo que foi feito por Jesus, os seus passos que ele deu, as mensagens que ele falou, tudo tem o reino de Deus. Tudo é do reino de Deus. E a mensagem do reino é justamente acerca do Pai. E quando ele fala assim, que nós devemos orar e pedir, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, é porque é para nós, a cada dia mais, querer viver esse reino. E entender o que é o reino, entender o que é a verdade do reino. Que é o que eu acabei de falar, é o que Jesus nos mostrou. E que nós venhamos querer realmente deixar as atitudes do reino das trevas e realmente querer viver as atitudes, as características do reino de Deus. Olhar para Jesus como nosso modelo e ver tudo que Jesus fez, como Jesus andou. Será que eu estou fazendo parecido? Será que eu estou sendo igual? Não para que seja algo aparente para as pessoas de forma externa, mas dentro de você. O seu objetivo, o seu foco é dentro de você. O reino de Deus é dentro de nós. É dentro de nós, é de dentro para fora. Entende? A transformação é de dentro para fora. É realmente as vestes que estão sujas serem trocadas. É você realmente querer ser um vinho novo, sabe? É você realmente querer viver se alimentando da verdade do reino de Deus. Trocar a cultura das trevas pela cultura do reino de Deus. É ver, olhar para Jesus e dizer, nossa, Jesus, será que Jesus falaria essas palavras que eu estou falando? Palavras torpes? Jesus não falaria, então eu não vou falar. Será que Jesus beberia essa bebida alcoólica? Usaria essa droga? Não, ele não faria, então eu quero fazer. Por mais que a princípio seja difícil,
Mas é como eu falei, o reino de Deus é tomado por esforços, diz assim na palavra de Deus. Então você não pode desistir. Você vai começar a dar passos, você vai caminhando e cada vez mais você vai se aprofundando, sabe? E você vai poder entender o processo que é necessário para você nascer de novo. Nascer de novo não é somente você abrir sua boca e dizer que aceita Jesus, não. Não é só de palavras, nada é só de palavras. Nem essa oração é só palavras, é realmente você saber o significado do que Jesus quis passar, o sentido do que Jesus quis passar para você e para mim e para todos nós. E bem aqui o pão nosso de cada dia nos dai hoje é também relacionado a Jesus, é sempre relacionado a Jesus o que Ele veio nos passar. Jesus, Ele é o pão, esse pão aqui não é o pão nosso da gente comer material, mas é o pão nosso que é Jesus, Ele é o pão da vida, Ele é o pão vivo que nos alimenta, que sacia a fome que o pão material não pode saciar. E quando nós nos alimentamos dele, nós nos fortalecemos, nós nos fortalecemos o nosso espírito, sabe? Nós nos alimentar dele. O que é se alimentar de Jesus? É você primeiramente ler tudo o que está escrito aqui acerca dele, como ele agia, o que ele falava. E você realmente pedir ao Espírito Santo que te instrua, que te diga coisas que muitas vezes a gente não consegue entender, como até hoje eu li essa oração e eu não conseguia entender. E muitas vezes eu já cheguei a pronunciá-la de forma repetida, mas eu vi que não tinha sentido e o Espírito Santo me mostrou que Jesus estava passando acerca dessa palavra. Da mesma forma, é se alimentar de Jesus, do pão, de todo dia, sabe? E realmente o Espírito Santo ele nos mostra, ele nos revela coisas incríveis. E naquele momento que você vai se alimentando, a partir do momento que você vai se alimentando, que você vai lendo, que você vai entendendo, que você vai olhando para Jesus, que você vai fluindo nesse rio, você vai mudando a sua cultura, você vai entrando no reino, que diz aqui no versículo 10, sabe? Você vai permitindo que o seu interior, ele mude, porque tudo depende do que você quer, sabe? Tudo depende do teu querer. Na verdade, sempre, tudo o que o Pai, ele quis, ele desejou, foi que nós tivéssemos a liberdade de escolher. Desde o princípio, quando ele deixou que o homem escolhesse. Sempre foi assim. Ele sempre vai querer que você escolha. O Pai jamais ele vai te obrigar, sabe? Ele jamais ele vai te dizer uma sentença, não. Ele vai te deixar você livre, você vai escolher. Deus não tem prazer em pessoas prisioneiras. Ele te dá opções. Na verdade, existem opções para que tu veja outros caminhos, mas, no entanto, o caminho que você queira seguir seja o que é Jesus, sabe? Que é o caminho que nos leva ao Pai. Esse é o caminho mais perfeito, mais lindo, agradável. Que tudo vai cooperar para o teu bem. Por mais que nós não entendamos muitas coisas, mas se nós perguntarmos ao Pai, Ele vai nos explicar. Mas se você ainda não está conseguindo entender e você está trilhando por este caminho, não temas, porque Ele está contigo e tudo vai dar certo e você vai vencer. Tudo vai dar certo sim e você vai vencer. E no final, o teu propósito que Ele tem para ti, você vai conseguir viver, eu creio. E bem aqui no versículo 12 diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas.
acerca do perdão. Nossa, eu estava meditando acerca do perdão e eu vi quão maravilhoso e quão forte é essa palavra, né? Porque na palavra de Deus diz que se nós não perdoarmos, se você tem algo contra o teu irmão, se você lembra e você tem uma oferta para fazer diante do altar, primeiro vai e reconcilia-te com teu irmão. Olha só que forte. Nós precisamos nos reconciliar com nossos irmãos. Nós precisamos perdoar. Aqui está bem claro o que Jesus disse. Se nós não perdoarmos as ofensas dos nossos irmãos, as dívidas dos nossos irmãos, nossos pecados não irão ser perdoados. Nossas petições não vão ser atendidas. Fora que a falta de perdão traz enfermidade para o corpo das pessoas, traz enfermidades sentimentais, peso, culpa, causa até morte. E nada disso é o que o Pai quer para você nem para mim. E para nós vivermos como filhos, uma realidade de filhos de Deus, nós precisamos perdoar. Sabe, na palavra de Deus diz que se nós não conseguimos amar ao nosso irmão que vemos, como vamos amar a Deus que não vemos? Se eu não amo meu próximo, eu não amo nem a mim mesmo, porque eu preciso amar a mim mesmo primeiro para poder amar o meu próximo. Então, se eu não consigo me amar, eu não vou conseguir amar o meu próximo também. E se eu não amo o meu próximo, eu não amo a Deus. E se eu não consigo amar a Deus, é porque eu não o reconheço. E quando eu não reconheço a Deus, eu não consigo perceber o amor dele, eu não consigo acreditar que ele pode me ouvir. Eu impeço a mim mesma, sabe, de pedir algo para Deus, porque eu digo, nossa, ele não vai me ouvir, ele não me ama. Porque você está cheio de mágoa dentro de você, cheio de culpa. Você não consegue liberar perdão. Liberar perdão é algo muito maravilhoso, é uma chave muito preciosa que você precisa girar na sua vida. Perdoe aqueles que te feriram. Essa oração Jesus nos ensina e nos fala, perdoa-nos. Sabe? E que isso aqui não é só uma palavra de você falar, perdoa-nos, Senhor. Não. É de realmente você pedir perdão a Deus, sabendo que os seus pecados já estão perdoados. Sabe por quê? Tendo a certeza dos seus pecados perdoados. Porque se você perdoa os seus irmãos, no momento que você erra, você já está dentro de você, nossa, eu fiz isso. Jesus não faria isso, você já está se alimentando do pão que é Jesus, você já vem o arrependimento em você, e você já começa a mudar a sua mente para você não fazer mais aquilo, e você é perdoado. Você é perdoado, porque em você existiu o arrependimento. Mas é necessário ter o perdão, para que nós realmente venhamos fazer a oração que é o relacionamento com o nosso Deus. Realmente nós venhamos clamar em nossas orações, interceder pelos nossos irmãos em nossas orações e nada venha ser um empecilho como a falta de perdão. E quando nós orarmos e nós intercedermos, nós suplicarmos pelos nossos irmãos, como diz o apóstolo Paulo, suplicando em todo o tempo pelos nossos irmãos, nós venhamos saber e ter a certeza e a convicção que as nossas súplicas elas vão ser atendidas. E essa foi a palavra que o Pai colocou no meu coração. Eu estava meditando faz uns dias e eu estou muito grata mesmo por esse momento, sabe? Por eu poder estar compartilhando com vocês, por eu poder estar sendo luva de Deus para falar para vocês essas palavras que vieram do Espírito Santo, sabe, na minha vida, no meu entendimento. E eu creio que a cada dia mais eu vou poder entender mais coisas, aprender mais, para poder estar aqui compartilhando com vocês vida, porque a palavra de Deus é vida, é lâmpada para os nossos pés, né? Ela nos ilumina.
sabe? Quanto de coisas que vêm como luz nas nossas vidas quando nós lemos. Não deixe de ler, não deixe mesmo que você não esteja conseguindo entender, não desista, porque você vai entender. Persista no seu relacionamento, persista em fazer tudo isso que eu citei aqui, buscar o reino, se alimentar de Jesus, perdoar, tudo é entender, reconhecer primeiramente quem era o nosso Pai maravilhoso, quem Ele é nas nossas vidas, que Ele nos ama o tempo todo e Ele é bom. Não deixe que ninguém tire isso da sua cabeça. Medite mais, né? Leia, mastigue essa palavra, se alimente dela, deixe ela, sabe, digerir dentro do teu ser, alimentar o teu espírito. E a tua alma ela vai sendo regenerada. E é isso, pessoal. Um abraço para vocês, carinhoso. Muito obrigado por cada um que assistiu até agora. Um beijo. Tchau.